Filho, você vai ficar ou você vai embora? Meu nome é Nathalie Neto, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal. Ai, gente, hoje estou gravando esse vídeo porque a coisa tá difícil, né? Eu deixei uma caixa de perguntas aqui no YouTube e eu perguntei: gente, me digam o tipo de conteúdo que vocês gostariam de ver nesse momento de quarentena e tal. Num dos dias que eu estava super produtiva, animada, empolgada, né, Robson? Vocês deviam ver a cara dele, mas ele tá em cima da cama, que eu tô gravando no meu quarto. Muitos de vocês, faz rotina da quarentena, rotina, vlog da quarentena, rotina. Eu falei, poxa, legal, eu gosto desse tipo de vídeo de rotina, mas se eu fosse fazer uma rotina da quarentena, basicamente seria um desserviço à sociedade, um que não fazer. E no máximo que eu proporcionaria seria talvez um sentimento de conforto. Pra você que tá em casa saber que tem gente que tá fazendo tantos nadas e que tá sendo tão responsável quanto você. Não tem respostas, não tem conselho, não tem diquinha, amiga, porque eu tô descobrindo também, eu tô nesse mesmo momento que vocês. Acho que é mais pra gente compartilhar algumas sensações, algumas ideias que estão surgindo nesse momento. Já são 6 horas, era pra eu ter gravado o vídeo desde as 2, eu tô desde as 2 sem gravar. Falei, quer saber? Eu acho que se eu tô com tanta dificuldade pra gravar os vídeos que eu já tinha ideia e que eu quero realmente que eles fiquem bons, vou sentar e ter uma conversa simples, né? Então, o objetivo é esse. Pra começar o primeiro ponto, né? Que eu quero saber se vocês se identificam, alguns de vocês se identificam, né? Eu sinto, pelo menos, que eu tô absolutamente com o meu sono desregulado, né? Eu vi algumas pessoas falando também no Twitter e isso me deu um estalo de falar, nossa, talvez não seja só comigo. Até tá acontecendo com muita gente. A Nathalie Dias, a blogueira de baixa renda, falou disso. E mais um pessoal que eu também não me lembro, mas muita gente falando que tá trocando o dia pela noite. Que as coisas se mobilizaram e se dificultaram de uma forma tão grande que tá difícil diferenciar, né? Quando se deve dormir, quando se deve acordar. Esse é o maior exemplo pra mim do Júlio aqui em casa. Ele sempre foi muito regrado. Júlio, meu melhor amigo, que mora comigo, que o Jonas não tem pão, ele sempre foi muito regrado. Pra ir pro serviço, ele trabalha em horário fechadinho, 7 da manhã ele sai de casa, dorme muito cedo. E a gente percebeu que mesmo ele sendo o maior exemplo de regra e pontualidade, ele também tem dormido 1 da manhã, sabe? Justamente porque talvez agora, pra maior parte das pessoas que estão trabalhando em home office, né? E que não necessariamente são só as pessoas que eram privilegiadas, tem muito trabalho que é muito complexo, tipo do Júlio, que é de telemarketing, que é absolutamente exaustivo, que tá tendo a facilidade de acontecer de casa, né? Nem por isso significa que o trabalho dele é, oh meu Deus, que condições maravilhosas de empregabilidade. Apesar de ser um serviço que eu acho que é muito bacana, porque enfim, existem várias outras questões. Mas o Júlio e a gente eu tenho percebido, principalmente observando o Júlio, porque eu já não tinha mesmo horários, o quanto tá difícil pra ele estabelecer a rotina, né? E justamente porque antes, os momentos da rotina, os momentos de mudança, os momentos de você desligar do serviço e ir pra casa aconteciam principalmente entre os trajetos, né? No período em que você sai de casa pra ir pro serviço, depois volta pra casa, e aí você tem o cansaço do transporte público, ou o cansaço de percorrer a distância que você precisa. E eu mesma, que sempre trabalhei de casa, utilizava o horário das outras pessoas pra guiar o meu horário. Então, uma coisa que eu sabia, por exemplo, uma coisa que eu faço, e sigo fazendo talvez a única coisa, porque o Júlio é mais regrado do que eu em relação a horários, principalmente pra alimentação, o que eu fazia era almoçar sempre que o Júlio chegava em casa. Então eu sei que o meu horário de almoço é por volta das 2h30, 3 horas, então é um pouco mais tarde. E eu também sabia que quando o Júlio ia dormir lá pra umas 10 da noite, já era o momento de eu começar a me recolher. Só que agora o Júlio tá, tipo, super ativo comigo, e dá, tipo, 1 da manhã ele tá indo dormir. Eu falei, mano, mas já era pra você estar dormindo, porque você sempre dorme às 10. Mesmo quando existe alguém em casa já acostumado a uma determinada rotina, toda essa movimentação, tudo isso que tá acontecendo tem transformado um pouco as coisas. Por exemplo, na minha realidade, né, de produtora de conteúdo, é muito comum a gente trabalhar feriado, final de semana. Não existe, na verdade, final de semana, né? Final de semana você tem evento, ou final de semana você tem que entregar trabalho, ou final de semana você tá enviando roteiro, trabalho pra aprovação. Você não tem muito bem um segunda a sexta e um horário comercial. As agências não têm. Então, se as agências não têm, a gente também não tem criador de conteúdo que trabalha com isso. Então, é muito comum eu ter essa rotina um pouco mais instável, né? Já saiu inclusive um vídeo aqui no canal em que eu conversei com a Mari Torquato e com a Lui Ponto sobre saúde mental na quarentena, assim, saúde mental no sentido de como a gente tá se cuidando, de como a gente vem se sentindo, né? E a gente falou um pouco sobre tudo isso e vale muito a pena você assistir esse vídeo, né? Nele a gente também tentou ter essa conversa um pouco mais honesta e partir de vários pontos. Eu falo nele que quando surgiu, né, o isolamento voluntário, a necessidade da gente ficar em casa, a primeira coisa que eu fiz foi falar, eu tô de boa, gente, tá fichinha pra mim, porque a minha vida é
ficar em casa, né? Só que de repente tudo muda, porque você tá acostumado talvez a ficar em casa sozinha ou a contar com os horários de outras pessoas que geralmente saíam, mas é também o fato da gente ter aumentado o nosso consumo de determinadas coisas, né? Eu gostava pelo menos de sair pra andar de bike, de ir num parque, ou dar alguma caminhada quando tivesse um pouquinho de sol, porque minha casa não bate tanto sol, então às vezes eu fico achando que tá sempre tarde ou sempre escuro, e eu não tô conseguindo fazer isso com muita constância, e eu tô percebendo que eu tenho usado outras formas de me desligar ou de relaxar minha mente, né? E essas formas não são muito saudáveis. Um exemplo muito claro, que vem junto com a troca do dia pela noite, é o aumento de café, de cafeína nas nossas vidas, até chegar ao ponto de que eu parei de tomar, porque começou a doer muito meu estômago de manhã, de tanto que eu estava tomando pra ter aquela guinada logo ao acordar. E eu falei, gente, isso aqui significa que eu estou tomando mais café do que normalmente tomava, né? Porque eu tomava só um fundinho de café e de repente eu tava tomando um litrão. Eu não sei se essa conversa tá fazendo sentido nenhum. É tipo uma que fala sem maquiagem, porque eu estou com preguiça. Meu Deus, minhas costas doem. O que eu tava falando? Um outro mau hábito que eu percebo que sempre vem na minha vida em um momento de necessidade, mas que eu sempre ultrapasso os limites porque eu não tenho controle, é jogar The Sims. Eu ando utilizando, ou pelo menos estava utilizando mais o The Sims como uma válvula de escape. Eu sempre reinstalo o The Sims no meu computador com algumas expansões legais. Todas as vezes que eu tinha muita prova, ou sempre que, sei lá, eu tava em um período muito conturbado na universidade, e sempre que eu voltava, que eu tinha que voltar, normatização da vida, eu desinstalava The Sims. E eu já tô com The Sims instalada há pelo menos 2 meses aí, e mesmo assim ainda sigo virando a madrugada. E olha o curioso, eu comecei a maratonar séries que eu já tinha assistido antes. Justamente porque eu não quero um estado de atenção, não quero consumir uma coisa nova, eu quero só desligar a minha mente. E aí um outro fenômeno igualmente perigoso e curioso que tem me tomado é Big Brother Brasil, gente. Eu já falei pra vocês. Eu tive que cancelar o pay-per-view, tá? Porque eu não tô dando conta. Eu tô vivendo como se fosse minha vida, né? Eu tô me envolvendo, lutando. E é interessantíssimo, mas calma, né, Nathalie? Calma que você tem que fazer um TCC. E o seu TCC? Eu tava muito bem, acordando nos horários certos. O Jonas é super regrado, me puxando da cama todos os dias. Mas quando eu comecei a madrugar, eu comecei a conseguir não acordar. Então, alguns dias eu conseguia, outros dias não. Eu fiz uma semana belezinha, acordei todos os dias e fiz meu TCC de manhã, né? Dei continuidade. E na maior parte, não. Tô contando todos esses 1000 exemplos, milhares de exemplos pra dizer o quê? Eu te entendo. Tá difícil. Lancei hoje uma enquete no Instagram e perguntei quem é que tá com problema pra dormir. 70, 80% de vocês que me acompanham, pelo menos no Instagram, estão enfrentando esse momento de confusão, porque a gente precisa desses marcadores, né? Marcadores de tempo, que a gente não tem em casa. E a grande parte das dicas que as pessoas dão pra quem faz home office, sabe? Acorda, não vai trabalhar de pijama, toma um banho, ou faz alguma coisa antes, ou vai pra algum outro lugar da sua casa, não fica sentado na sua cama pra trabalhar, sabe? Coloca esses grandes portais que anteriormente eram, sei lá, sair de casa, tomar um café, pegar o metrô, pegar o ônibus, chegar no serviço, bater o cartão. Você não vai mais ter isso. Então, tipo, use outras coisas que você tem na sua casa. Tipo, eu acordo, então eu escovo os meus dentes, e eu troco de roupa, e eu tomo café, e depois que eu volto, na verdade, eu não estou mais no meu quarto, eu estou no meu escritório, talvez, e eu vou arrumar minha cama, e eu não vou deitar na minha cama, eu vou pegar uma cadeira, eu vou me sentar do lado da minha cama, mas eu não vou deitar na minha cama, ou eu vou me sentar na mesa da cozinha. Falta muito disso, né? Por isso que talvez a gente esteja tão confuso, porque eu mesma, não sei se com vocês é assim, mas eu tenho um medo grande de me acostumar, me adaptar a algo e de repente acabar. Então, talvez inconscientemente eu acabe usando a efemeridade desse momento, ou seja, o fato de que pode acabar amanhã, pra não me adaptar. É como se fosse um estado transitório em que a gente não precisa de fato se estabelecer nele, porque vai que amanhã tudo volta ao normal e eu me acostumei com uma realidade assim, assim, assado. Só que isso é desculpinha, né? Porque não é porque a gente está vivendo esse estado passageiro que a gente não tem responsabilidades, que a vida parou, né? Não é porque as minhas aulas, por exemplo, foram suspensas que eu não tenho que entregar meu TCC. Afinal, o meu TCC deveria ser entregue independentemente das aulas, porque eu não preciso ir pra aula pra entregar meu TCC. E a minha orientadora já me disse isso. Então, por que a gente continua indo pra esses lugares que a gente sabe que não são saudáveis? Porque tá todo mundo mal, porque tá todo mundo bem pesado, preocupado e às vezes até se enxergando e... Enfim, eu não consegui tirar muitos bons aprendizados desse momento, além do fato de que eu adoro que minha família fique em casa, porque eles saem muito, Jonas e Júlio, e eu não saio, e eu tô adorando ter todo mundo aqui. E antes a gente brigava e eu achava que eu tinha raiva deles, mas na verdade era saudade, eu só não sabia expressar. Isso foi um aprendizado.
Também venho ficado muito ansiosa de ver as redes sociais no geral. Acho que é muito bacana, tipo assim, é muito foda o quanto as pessoas se disponibilizaram a ajudar o outro, sabe, nesse momento. O quanto as pessoas se disponibilizaram a oferecer cursos online gratuitos, lives ensinando coisas preciosíssimas, riquíssimas. E de fato é uma ideia de que a gente tem mais tempo, né? Só que não necessariamente a gente tem mais tempo. É só uma ilusão de que se há mais tempo porque se fica em casa, mas você ainda assim tem os seus afazeres de casa. Não é porque você não vai gastar 1 hora do seu transporte público indo pra lá e pra cá que você vai poder ficar na sua casa sem fazer nada, porque, tipo, a bagunça que você só iria acumular e arrumar final de semana vai estar lá. As responsabilidades que você não lidou durante o ano todo vão estar lá. Falta noção nesse momento de que as pessoas estão com tempo, porque eu não vi a rotina de ninguém aqui em casa mudar muito a ponto de, nossa, estou ocioso, não, tipo, existiam coisas que eu atrasava e agora eu consigo fazer, talvez, porque eu tenho 1 horinha a mais em que eu não vou estar num transporte público. Isso fez com que muita gente, com a mais boa vontade do mundo, e isso é muito incrível, começasse a produzir milhares de conteúdos entendendo que as pessoas iriam estar sozinhas e com tempo, quando na maior parte das vezes, ninguém de fato tá com esse tempo livre. E aí você tem esse estado de hiperprodução de conteúdo, são temas que te agradam, são temas que te atraem, que é o meu caso, são lives de várias pessoas que eu admiro e eu quero muito ver e aprender com elas, só que eu não tô com mais tempo, só que tem um monte de gente vendo, então eu acho que essas pessoas estão com tempo e só quem não conseguiu se adaptar sou eu, mas eu acho que no fundo ninguém tá com muito mais tempo, sabe? A gente não tá com horas e horas dos nossos dias, porque tá todo mundo ainda, a maior parte das pessoas com as mesmas responsabilidades, às vezes até dobradas ou triplicadas, porque agora tem os irmãos em casa, os filhos em casa. E eu sinto que a gente, às vezes se esquece disso e acha que realmente tá fácil pra todo mundo, menos pra gente. E pra mim tá bem fácil até. Só que é louco porque é como se agora a maior parte das pessoas estivessem vivendo o que eu vivo de segunda a sexta e as coisas só se intensificaram, porque existe uma cobrança muito maior de que eu esteja presente, de que eu produza conteúdo, de que eu consuma, de que eu seja produtiva, porque há uma ideia pré-concebida que eu tenho tempo sobrando. Os prazos não mudaram, as responsabilidades não mudaram, elas só mudaram os formatos. Eu vou fazer o conteúdinho aqui no canal que eu acho que é importante, que vale a pena e tal, mas não, realmente me peguei percebendo que não consigo entrar nessa lógica de produzir esse conteúdo entendendo que você em casa vai ter muito mais tempo livre. Mas talvez seja um momento em que você esteja trocando sua cesta num barzinho ou saindo e fazendo alguma coisa, assistindo conteúdo no YouTube. Então um vídeo a mais por semana é legal, mas eu já não consigo me prender em todas as redes, fazer muitas lives e aparecer em vídeo e fazer mil coisas. E eu tava até sendo muito sugada por outras redes, né, tipo Twitter, por conta dessa questão toda do Big Brother. Foi legal enquanto durou, tá acabando o programa. Eu basicamente quero me livrar disso antes que a abstinência pegue pesado e eu não consiga mais me livrar depois de já ter acabado. Então estou cortando aos poucos também. Nathalie, mas você tá assim, mano, você manja muito dos óleos essenciais, você vive falando de óleo essencial, por que você não tá usando os óleos essenciais pra te darem uma guinada? Gente, não é porque a gente sabe de uma coisa que a gente, né, não dê aquela sabotada na gente de vez em quando. Então, em vários momentos, existe a culpa e existem também as coisas que falam na nossa mente. Tipo, eu vou com gengibre, por exemplo, que vocês já conhecem. Um óleo de gengibre, que é o óleo da ação, pra você fazer acontecer, pra você materializar as coisas. E eu mostrei uma semana inteira sob efeito de gengibre no vídeo de procrastinação. E ele é muito legal, só que aí eu pensei, mas nossa, calma, eu tô correndo. Por que eu tô correndo, né? Se você não tiver o movimento de pegar um óleo essencial, abrir e colocar no seu difusor, ele não vai se colocar sozinho só porque um dia você usou o óleo, né? Ainda existe seu desejo, a sua força de vontade. Eu confesso que eu tava me boicotando. Os óleos têm me ajudado, de fato, não a necessariamente produzir, porque esse não tem sido o meu foco, mas a não desanimar, a não ficar muito triste. Tô usando, por exemplo, erva doce, que é um óleo que você tem que tomar cuidado, porque ele mexe um pouco na tireoide e nos hormônios, então é um óleo que você não pode usar por mais de 2 semanas direto. Então pesquise na internet informações sobre ele, sobre os contrausos, mas enfim, é um óleo que trabalha muito o nosso senso de felicidade. Eu também tava usando um pouco de grapefruit, que é um óleo que traz nosso adolescente interior, que dá vontade de viver. Se eu tô aqui falando, fazendo, por mais que eu esteja cansada, vem muito pelos óleos também, que tem me ajudado, e por isso que eu me preocupei em trazer conteúdo sobre aromaterapia nesse momento que a gente tá vivendo, porque eu acho que é o que eu posso contribuir de maneira efetiva. Caso você não tenha ideia do que eu esteja falando, assiste um vídeo introdutório, mas muito completo aqui com a Dayana Petri sobre o que é óleo essencial e aromaterapia, e os mais recentes que eu fiz também, que são mais
focadinhos e cortados pra vocês poderem achar os assuntos com mais facilidade. No mais, fique neste canal, assista o conteúdo daqui, 2 vídeos por semana, que eu ainda tô meio confusa sobre as datas, mas é só ficar de olho no Instagram e por aqui. O importante é que esse conteúdo está saindo desde o começo do ano, toda semana tem vídeo novo nesse canal. Espero que vocês não sintam culpa, que vocês não se julguem. Enfim, esse vídeo realmente não tem resposta nenhuma sobre o que você deve fazer, é só pra dizer que você também não tá sozinho no vício em BBB, que você também não tá sozinho no trocar o dia pela noite, no medo de não tá dando conta, ou de não tá consumindo direito, ou de não tá produzindo direito. E a gente vai sair dessa juntos, tá bom? Óbvio que esse café esfriou, mas é o que tem pra hoje. Deixa um like, se inscreve no canal, um grande beijo e até o próximo vídeo.